Irmãos, eu também com muita alegria quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Vamos a um texto, Gênesis capítulo de número 24. Gênesis capítulo de número 24, nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 15. Enquanto a igreja procura, eu também quero aqui deixar registrada a minha palavra de gratidão a Deus por poder participar dessa reunião, deste culto, congresso de missões e também comemorando os 74 anos deste ministério. Eu louvo a Deus por esta casa, por este ministério. Sou grato a Deus pela vida do nosso pastor-presidente, Dr. Elias Cardoso, juntamente com a sua esposa, a todos os irmãos que estão envolvidos com missões, com o CONAMP, a todos os companheiros, a liderança desse ministério de forma especial e a todo o plenário aqui presente em nome de Jesus. Sou grato a Deus porque Deus me escolheu para participar desta casa. E eu louvo a Deus por esse privilégio. Para mim é um privilégio. Sou novo de Perus, tenho um pouco mais de 13 anos, mas é o que eu disse lá em Catanduva e eu digo para todos os irmãos. Tudo é o tempo de Deus, né? Mas pena que eu conheci esse ministério só há 13 anos. Gostaria de ter conhecido antes. Mas eu louvo a Deus que pode ser até pouco, mas para mim já é um presente da parte de Deus. Quantos acharam, dizem amém? E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio das quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e de lá você vai tomar uma mulher para o meu filho Isaque. Disse-lhe o servo: porventura não quererás seguir-me a mulher e a esta terra? Farei, pois, tornar o teu filho à terra de onde tu saíste? E Abraão lhe disse: guarda-te, que não faças de lá tornar o meu filho. O Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa do meu pai, da terra da minha parentela, e que falou e que me jurou, dizendo: a tua semente darei esta terra. Ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para o meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre desse teu juramento. Somente não faças lá tornar o meu filho. Então pôs o servo de Abraão a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. E o servo tomou 10 camelos, dos camelos do seu senhor, e partiu, pois que toda a fazenda do seu senhor estava em sua mão, e levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto ao poço de água, pela tarde, ao tempo que as moças saíam para tirar água. E disse: ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dai-me hoje um bom encontro, e faz-me beneficência ao meu senhor Abraão. E eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos varões desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser: abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser: bebe, e também darei de beber aos teus camelos, que seja esta quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisto que fizeste beneficência ao meu senhor. Verso 15, e sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido em Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com o seu cântaro sobre o seu ombro. Amém. Tome assento em nome de Jesus. Se não for muito, eu gostaria de um pouquinho de retorno, em nome de Jesus. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, a Bíblia vai narrar, pelo menos até o verso de número 15, a Bíblia vai narrar sobre 4 pessoas que fazem parte desse texto. É bem verdade que o texto não acaba no verso 15, ele vai até o verso de número 67. E se nós pudéssemos ir até o verso de número 67, tem mais personagens aqui inseridos nesse texto. Mas para mim, os 4 principais personagens estão aqui relatados até o verso 15, onde eu acabei de ler. Vai falar de Rebeca, vai falar de Isaque, vai falar do servo de Abraão e também vai falar de Abraão. A Bíblia vai dizer que todos eles tinham a sua importância. Rebeca era a noiva, Isaque era o noivo. Diz o texto que Eliezer era o mordomo que era incumbido de achar a esposa para o rapaz. E Abraão, que era o pai da promessa, o detentor de toda a promessa. A Bíblia vai dizer que
Abraão, quando ele já estava com uma idade avançada, o texto começa narrando que Deus o havia abençoado em tudo. Só que Abraão olhou e ele enxergou uma necessidade, porque ele era detentor de uma promessa gigantesca, de uma envergadura muito grande. A história vai dizer que a promessa de Deus na vida de Abraão e a envergadura da promessa, o peso da promessa, não era só no mundo terreno, mas também como em todo o mundo espiritual. Ele era detentor e ciente disso, que Deus tinha o chamado e ele tinha um peso de uma promessa muito grande. Ele sabia que ele estava com a sua idade já avançada e ele sabia que o sucessor da promessa era o seu filho Isaque. Aí o texto vai dizer que ele se preocupa com o futuro do filho para que o filho não faça uma escolha errada. Não só de achar uma mulher ali onde ele habitava, mas também como ele pudesse voltar para a terra da onde Deus havia tirado Abraão. Então Abraão, quando ele olha para isso, já a sua idade, ele vê que o seu filho era detentor da promessa. Aí o texto vai dizer que ele se preocupa e ele começa a se movimentar para que fosse preparada a moça para o seu filho. Abraão, o detentor da promessa, aquele que no capítulo 12 do livro de Gênesis, Deus vai o chamar. E a Bíblia diz que quando Deus chama Abraão, Deus chega na porta da sua tenda e diz: sai da casa do teu pai, do meio da tua parentela e vem comigo para uma terra que eu vou te mostrar. Deus não falou onde era a terra, Deus só convidou. E a Bíblia vai dizer que ele creu no convite e ele saiu. Saiu da casa do pai, do meio da parentela, acreditou na promessa. Deus, quando chama Abraão, Deus faz algumas promessas e dentre elas duas. Deus diz assim: eu vou fazer você ser pai, a tua semente vai ser grande e poderosa na terra. E detalhe, eu vou dar uma terra para que a tua semente habite nessa terra. Eu não só vou fazer o teu povo crescer, como eu vou dar uma terra para o teu povo habitar. Sempre quando eu falo disso, eu gosto de citar uma frase: graças a Deus que foi Deus quem fez a promessa, porque tem promessas que só Deus pode fazer, porque só Ele pode cumprir. Eu vou repetir, tem promessas que só Deus pode fazer, porque só Ele pode cumprir. Só para você dar um glória melhor do que esse. Pode ser difícil para o homem, mas não é difícil para Deus. Se Deus prometeu, Ele vai fazer, porque fiel é Deus que cumpre com a sua palavra. Se Ele falou que vai fazer, pode dar outra glória. Vai ter culto de ação de graça na tua casa. Oh, glória! Fiel é Deus que te prometeu. E detalhe, Deus quando vem, Ele vem na contramão da realidade. Esperaram Deus por um caminho, mas Deus veio por outro caminho. Eu vou repetir, talvez esperam Deus por um caminho, mas Deus vem na contramão por outro caminho. Eu não sei por que caminho você está esperando, mas prepara, porque Deus vai te surpreender, mas Ele vai chegar pelo caminho. Capítulo 12 diz que quando Deus chama Abraão, Abraão tem 75 anos. Para não bastar, no capítulo 11, verso 30, diz o texto que ele é casado com uma mulher estéril. Veja se não era só Deus que podia fazer essa promessa. Deus vem falar para um homem que tem 75 anos, casado com uma mulher estéril, dizendo: eu vou te dar um filho. Vou fazer tua semente crescer. Vai se tornar poderosa na terra e vou te dar uma terra de herança. Só tem uma coisa: sai da casa do teu pai e do meio da tua parentela e vem comigo. Ele obedece a voz, ele sai da casa do pai, do meio da parentela, mas ele leva um parente, ele leva Ló. Deus não quis Ló, meu irmão. Eu até hoje não descobri por que Deus não quis Ló. Não me pergunte por quê. Tem caminhos que Deus vai usar que nós nunca vamos entender. Mas se Deus falou não pergunte por quê. Só obedeça. Só que mesmo Deus não querendo Ló, Ló estava andando com um homem abençoado. E tem um ditado aí fora que vai dizer: tu me diga com quem tu andas, que eu te digo quem tu és. Andou com vazio, vai se tornar vazio. Mas andou com quem tem, vai ter também. Glória! As bênçãos de Deus começou a respingar em Ló. Começou a respingar em Ló. Era tão abençoado que suava a bênção. Era tão abençoado que respingava a bênção. E quem estava com ele também foi abençoado. É igual culto. Se você sentar do lado de quem conversa, tu vai conversar. Se tu sentar do lado de quem gosta de ir no banheiro, vai para o banheiro. Se tu sentar do lado de quem pega celular e fica navegando, tu vai navegar. Mas se sentar do lado de quem adora, vai adorar. Oh, glórias a Jesus! Mas vamos para frente. Aí o texto vai dizer que ele sai com Ló. Deus não quis. Deus criou uma separação. Deus criou um jeito, um caminho e separou. Eu não sei o porquê, mas toda vista tem um ponto, todo ponto tem uma vista. No meu ponto de vista, eu acho duas coisas aqui porque Deus talvez não quis Ló com Abraão. Primeiro, Ló foi egoísta. Porque no capítulo 13, quando Abraão chama Ló e diz assim: ó, vai para uma banda que eu vou para outra. Se tu subir, eu desço. Tu descer, eu subo. Deus não quer que nós ficamos juntos, mas vamos ter paz, porque somos parentes. Tu é do meu sangue, tu é da minha carne, tu é meu irmão. Vê para onde tu quer ir. Ele poderia ter dito: ô tio, eu só sou abençoado porque eu ando contigo. Eu só comecei a prosperar porque eu estou contigo. Porque tem gente que é assim: ele encosta em você sem nada, mas por causa de você Deus abençoa. Mas ele é ingrato. Ele não reconhece o que Deus fez através de você. Mas o texto vai dizer que ele foi
egoísta. Ele olhou para as bandas de Sodoma e Gomorra, viu pastos verdejantes, árvores frondosas. Ele falou, é para lá que eu vou. Ô Ló, não é melhor tu deixar teu tio ir, porque teu tio já tem uma idade avançada? Não, ele deixou eu escolher, ele que vai para onde ele quiser. Eu vou para lá. Só que tem uma coisa, eu acho que o segundo ponto, porque Deus não quis Abraão com Ló, é porque Ló andava por vista, e Deus chamou Abraão para andar por fé. E quem anda por fé não combina com quem anda por vista. Eu vou repetir, quem anda por fé não combina com quem anda por vista. Só para você dar outra glória melhor do que esse, não se preocupe se alguém esquecer teu nome, não se preocupe se alguém esquecer teu telefone, não se preocupe se alguém não ligar mais para você. Deus vai arrancar do teu caminho quem não tem a mesma visão que você. Não, eu dava um glória melhor do que isso. Naramamai Calabachori Calamanahaio. Mas vamos para frente. Aí o texto vai dizer que os dois se separam. E detalhe, Ló andou por vista, Abraão andou por fé. E fé não explica, porque quando Ló se levanta e se distancia do tio, aí o texto diz que Abraão levanta com a sua caravana, Deus chega. Deus pergunta, onde tu vai, Abraão? Eu estou procurando a terra que o Senhor me prometeu. Olha debaixo do teu pé. Eu estou olhando, aqui é a terra. Não, mas aqui não pode. Por quê? Porque aqui é seco. Aqui não pode. Por quê? Porque aqui não tem água. Aqui não pode. Por quê? Porque aqui é deserto. Agora meu sobrinho foi para aquela banda. Ô Abraão, a promessa está com quem? Contigo ou com ele? A promessa está comigo, então pode ter terra seca. Mas se tu está debaixo da promessa, desce a enxada na terra. Que eu vou fazer jorrar água. Você pode dar um glória por esta palavra? Só que tem uma coisa, ele andou por fé e viu a bênção de Deus. Mas quem andou por vista lá na frente teve que correr e deixou um parente transformado em estátua de sal. Fica por fé, não vai por vista. Capítulo de número 15, a Bíblia vai dizer que Abraão já não tem mais 75, ele está com 86. 86 anos tem Abraão. A Bíblia vai dizer que Deus muda o nome dele. Aí o texto diz que ele não se chama mais Abrão, vai se chamar Abraão. Capítulo de número 16, Sara chama ele e tem uma ideia catastrófica. Sara chama Abraão e diz assim, Abraão, quando Deus falou para você que você vai ser pai, você falou para ele que eu sou estéril? Ele não perguntou. Irmão, eu estou fazendo aqui a minha linha de raciocínio, viu? Deixa eu navegar aqui, a Bíblia é muito profunda, minha mente é muito rasa para entender um texto tão profundo. Então, só para você entender minha linha de raciocínio. Deus, você falou para Deus que eu sou estéril? Ele não perguntou, então vamos dar uma mãozinha para Deus? Vamos ajudar Deus a cumprir a promessa? Porque ele falou que tu vai ser pai, mas não falou que eu vou ser mãe. Agar é tua também, a lei permite. Coabite com Agar, vamos ajudar Deus a fazer a promessa se cumprir? Ele coabita com Agar e nasce Ismael. Capítulo de número 17 diz o texto que Deus aparece para ele e parece dizendo, Abraão, a promessa está de pé, eu vou te dar um herdeiro. Ô Jeová, faz tempo que o senhor não aparece. Olha o menino aqui, ó. Não, isso aqui quem arrumou foi você. E vou te dar uma notícia, você pôs a mão onde eu não te convidei e se arrumou problema para mais de metro, viu Abraão? Só para você dar outra glória, não coloque a mão onde Deus não te convidou. Deus não pediu a tua ajuda, quando Deus quiser Ele faz acontecer, Ele é Deus. O problema está até hoje porque um homem tentou dar uma mãozinha para Jeová. Dois irmãos que se suportam, mas não se toleram, estão dentro do mesmo pedaço. Quando Deus me levou para aquela terra, muçulmano não desce para o muro das lamentações e judeu não sobe para o pátio da mesquita. Por quê? Dois irmãos que se suportam, mas não se toleram. A culpa é de quem? Quem tentou dar uma mãozinha para Deus. Porque o problema pode não ser hoje, o problema pode ser amanhã. Então Deus nos trouxe aqui nesta noite para dizer, não põe a mão aonde eu não te convidei. Capítulo de número 18, Deus aparece para Abraão de noite. O texto vai dizer, de novo, o texto vai dizer que quando Deus aparece no capítulo 18, dá a impressão que o negócio ficou mais difícil ainda. Meio-dia, quando tinha aquecido o sol, Abraão sentado na porta da tenda, 3 varões se aparecem para ele. Aí o texto vai dizer assim, 2 varões e o Senhor se apresenta para Abraão. Aí o texto diz, irmãos, que o negócio tinha ficado um pouco mais difícil, porque agora diz a Bíblia, com todo respeito, é a Bíblia que diz, além dela ser estéril, além dele ser velho, já passados 90, o texto diz que ela havia cessado o costume das mulheres. Tanto é que quando Deus aparece para Abraão, Deus aparece dizendo assim, no tempo determinado eu tornarei a ti, e Sara, tua mulher, dará à luz a um filho. Aí o texto vai dizer, e Sara ouvia por detrás da tenda, por detrás da cortina Sara estava,
o anjo falando com Abraão na sala, e o texto vai dizer que ela estava por trás da cortina. Aí o texto vai dizer, e riu-se Sara consigo. Sabe, irmãos, esse texto riu-se consigo, uma das traduções é ele riu por dentro. Melhor ainda, ele não fez barulho não. Ela não deu gargalhada não. Ela não falou alto não, ela pensou, riu consigo. E ela pensou dizendo, como sendo meu senhor já velho, e eu do estado que estou, posso dar à luz a um filho. Aí o anjo falando com Abraão, o anjo diz, por que Sara riu? Irmão, com todo respeito, para mim deu um nó na cabeça de Abraão. Quem sabe Abraão pensou, mas quem sabe onde está Sara? Eu estou conversando com o senhor, não sei onde está Sara. Ele não sabe, mas o anjo viu lá atrás da cortina. Aí ela entrou na conversa sem ser convidada. Ela disse, eu não ri não. O anjo disse, só um minutinho que agora o assunto é com ela. Não diga que você não riu porque você riu. Fica aí que a promessa está de pé. No tempo determinado eu tornarei a ti. E Sara, tua mulher, vai dar à luz a um filho. E o anjo vai dizer, haveria alguma coisa impossível para Deus? Haveria alguma coisa difícil para Deus? Haveria alguma coisa impossível para Deus? Oh, lavachore, calabai. Eu estou sentindo Deus aqui. Mas vamos para frente. Aí o texto vai dizer que no capítulo de número 21, Sara engravida. No capítulo de número 21, nasce Isaac. No capítulo de número 21, o casal senta para escolher o nome do filho. No capítulo de número 21, Sara disse, eu posso escolher o nome? Quem sabe Abraão diz, pode falar. Para mim o melhor nome é Isaac. Ou traduzido, para mim o melhor nome é Sorriso. Quem sabe ele disse, mas por que Sorriso? Porque no dia que Deus prometeu, eu não acreditei e dei risada. Mas não foi você que falou não? Ah, o tempo passou, mas o que está escondido... Pode enganar ontem, mas a qualquer hora Deus faz vomitar. E vou dar uma notícia, vai fazer vomitar. Capítulo de número 22, irmãos, talvez é um dos tempos mais difíceis de Abraão. O texto vai dizer que Deus pede Isaac como sacrifício para Abraão. Abraão entendeu o que Deus queria. Mas Abraão não entendeu porque Deus estava pedindo aquilo. Ele entendeu que Deus queria o filho como sacrifício, sacrifício mesmo, tirado a vida no altar e entregue a Deus. Ele sabia como que era um sacrifício. Só que ele não entendeu o porquê que Deus pediu Isaac como presente, como sacrifício, como oferta no altar. Eu quero crer que Abraão pensou, eu não estou entendendo nada. Ele me deu o presente, está pedindo o presente de volta. Ele falou que era meu e cumpriu, me deu, mas agora está pedindo de volta. Só que o que Deus queria, na verdade, não era Isaac. O que Deus queria era o coração de Abraão. Deus queria circuncidar o coração daquele homem, porque a promessa era tão pesada, de uma envergadura tão grande, de um peso espiritual tão forte, que Deus tinha que provar para Abraão mesmo que nada e nem ninguém podia ser mais importante do que Deus na vida de Abraão. E o texto vai dizer que ele creu, porque Deus deu a ele uma fé adulta. Fé adulta não pergunta, fé adulta obedece. Fé adulta não questiona, fé adulta recebe e executa. Oh, glória! Você não vai ver Davi murmurando quando estava fugindo de Saul dentro da caverna de Adulão. Por quê? Porque no meio do sofrimento Deus deu a ele uma fé adulta. Quem sabe ele disse, eu não mandei currículo, mandaram me chamar. Eu não me ofereci, me ungiram na sala. Eu não falei o que eu queria, falaram que eu ia ser rei. Agora eu tenho que ficar fugindo, mas ele não questionou. Ele disse, não, que Deus coloca no lugar o que quiser. Eu estou aqui debaixo da vocação de Deus. Fé adulta não questiona, fé adulta obedece. No capítulo de número 23, a Bíblia vai dizer que Deus tira Sara de cena, Deus recolhe Sara. Aí o texto vai dizer que o menino tem pai, mas não tem mãe. Aí o texto vai dizer que é nessa idade, nessa altura, nesse tempo, neste propósito, que Abraão olha e diz, Deus já me abençoou em tudo. Eu já estou velho e meu filho ainda é um solteirão. E eu preciso fazer o menino caminhar pelo caminho para que a promessa de Deus não seja interrompida. Irmão, não é culto de ensino, mas eu quero dar uma notícia, nota de rodapé para os pais aqui. Já começa a orar pelo seu genro antes dele chegar. Já começa a orar pela tua nora antes de chegar. Porque pode até estar dentro da igreja, mas se não tiver a mesma visão, pode ser impedimento um na vida do outro. Mas se você orar, Deus vai guardar o futuro do teu filho, o futuro da tua filha. Oh glória, oh glória, oh glória.
Oh glória, oh glória. Mas vamos para frente. Aí o texto diz que ele chama Eliezer, diz assim: vem cá, Eliezer. Eliezer era o mordomo mais velho da casa. Tanto é que quando a promessa começou a ficar tardia para Abraão, o texto vai dizer, se eu não me engano, no capítulo de número 17 ou 15, ele pensou: o herdeiro é o meu servo mais velho. Achou que era Eliezer. Era um homem de confiança, um homem que estava com ele, o servo mais velho. Ou seja, um homem que tinha confiança de Abraão. Aí o texto diz que ele chama o mais velho e diz: vem cá, coloca a mão debaixo da minha coxa e me faça um juramento aqui agora. Juramento adiante de Deus. Eliezer olhou e falou: pera lá, eu tenho que jurar o quê? Ele sabia que a perna que ele ia colocar a mão não era de qualquer um, não. Ele sabia que para quem ele ia jurar não era para qualquer homem, não. Ele sabia que aquele homem tinha um particular com Deus. E com quem tem particular de Deus é melhor falar sentado e sustentar de pé. Falar de pé e sustentar sentado. Com o homem de Deus não se brinca de prometer, fala e cumpre. Ele olhou e falou: não, espera aí, eu vou colocar a mão debaixo da coxa do Senhor, por quê? Porque você vai me jurar que você não vai deixar meu filho casar com ninguém dessa terra, da terra dos cananeus. Por quê? Porque a terra dos cananeus que cercava Abraão era o povo mais corrompido que tinha próximo dele. Um povo devasso, um povo profano. Ele olhou e disse: o meu filho não pode casar com uma cananeia. Outra coisa, coloca a mão debaixo da minha coxa para você me prometer que você vai buscar uma nora para mim, uma esposa para o meu filho, lá da terra onde Deus me tirou. Quando a Eliezer foi colocar a mão: opa, pera lá, eu vou, mas e se ela não quiser vir? Eu levo ele? Abraão diz: não faça isso, porque quando Deus me chamou lá atrás, Deus falou que ia me tirar de lá e não falou que eu ia voltar. Deus falou que ia me tirar de lá e me colocar aqui. Então não deixa meu filho casar com ninguém daqui e nem voltar para lá, é aqui. E outra coisa, se ela não quiser vir, você está livre do teu juramento, porque a porta da graça está aberta para todo mundo, mas ninguém vai ser pegado à força não. Vem quem quer. Ele tinha, irmão, uma função a fazer. Ele tinha que ir procurar, depois que achar, preparar, e depois de preparada, trazê-la. Era procurar, preparar e trazer. Procurar, preparar e trazer. Não é o noivo que vai, é a noiva que vem. Tem muita gente na poltrona esperando o anjo servir de bandeja. Mas Jesus não vai dizer: eu vou. Ele vai dizer: vinde a mim. Irmãos, me desculpa da liberdade de expressão. Quando o Senhor vai falar para quem quer vir, Ele vai dizer assim: ó, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviar. Eu tenho alívio, mas se você vir. A Bíblia vai dizer, irmãos, que quando aquele moço rico chegou até Jesus, falou assim: Senhor, eu tenho cumprido todos os teus mandamentos. O que eu preciso fazer para ser salvo? Jesus disse: vai, vende tudo, doa aos pobres, e não é eu que vou não. Se você quiser, vem. Ele falou: não, é pesado demais. Aí o texto vai dizer que na parábola das 10 virgens, quando as 10 cochilaram, que quando clamam e bradam a voz dizia: aí vem o esposo. E o que eu tenho que fazer? Vai ao encontro dele. O caminho é aberto para todo mundo. Mas eu preciso dar uma nota de rodapé. Pelo amor de Deus, entenda o que eu vou dizer. Hoje estão pregando um evangelho tão fácil e tão barato. Com todo respeito, espero que você me entenda. Um Deus tão bonzinho, que a pessoa morre na prática do pecado. Aí tem crente dizendo: quem sou eu para julgar? Morreu agora na prática do pecado, acabou de morrer, conhecia a palavra, era um desviado, pecador, morreu. Aí alguém vai dizer: na última hora Deus é misericordioso. Eu não vim aqui contradizer ninguém, nem jogar ninguém no inferno, porque eu não tenho autoridade para isso. O inferno é um assunto tão detalhado que Jesus, quando foi falar da parábola do rico e do Lázaro, ele vai dizer que quem foi para o seio de Abraão salvo, ele usa o nome Lázaro. Mas quando há alguém que foi jogado no Hades, ele foi tão categórico que ele nem usou o nome de tão vigilante que foi. Ele disse: um certo homem rico, para não constranger ninguém. Então eu não vim aqui para fazer essa prática, mas eu vim aqui dizer para os irmãos que nós estamos distorcendo o evangelho. O evangelho para algum não fala mais de arrependimento. Eu fico com o que Jesus disse: quem quiser vir, pode vir. Só que tem uma coisa, não mudou. O caminho é apertado e a porta continua estreita. Oh, glória. Jesus vai dizer uma coisa fantástica lá em Lucas 9:23. Quem quiser vir após mim, venha. Só tem uma coisa: negue-se a si mesmo.
toma a sua cruz diariamente e vem. E segue-me. Não vai atrás de um evangelho barato. O homem pode estar mudando, mas Deus...